Então vamos lá, vamos iniciar com a primeira pergunta sobre o seu discernimento vocacional. Como você passou por essa fase e o que contribuiu para iluminar sua escolha vocacional? Wesley, querido internauta, a catequese ela foi um ponto importante na minha vida vocacional. Foi na catequese que eu comecei a sentir as primeiras emoções ao sacerdócio. Na catequese, posso dizer que também a minha casa passou por uma grande transformação, porque na época que fazia catequese, a gente tinha que participar da missa e após a missa é que acontecia a catequese. Então, a minha mãe, né, começou a me inserir na catequese, e isso começou também a participar das missas, porque após a missa a gente iria lá com os nossos catequistas. Isso começou a mexer na minha vida e com certeza na vida da minha família, que foi se inserindo na igreja, que foi cada vez mais participando das missas, né? Esse período foi marcante também, com certeza, para minha mãe, que fez também a catequese e recebeu o sacramento da crisma. Eu digo que a catequese na minha vida e na vida da minha família, ela foi assim um divisor de águas. Então eu posso trazer a catequese como uma grande promotora da minha vocação. E depois ser coroinha, né? Amava ser coroinha, servir ao altar, amava ali participar das missas. Era uma alegria enorme acompanhar os padres nas missas, e aquilo ali ia mexendo. Recordo-me que certa feita, enquanto coroinha, o padre dizia: olha, vou te ensinar a mexer no missal, porque um dia você vai precisar saber disso. Aquela fala, ela foi assim impactante na minha vida, né? E daí tudo foi se dando. O discernimento vocacional, ele é um processo, não é uma coisa de um dia para outro. O discernimento vocacional é um caminho que acontece de forma lenta, envolve comunidade, envolve família, envolve a pessoa na sua descoberta do que Deus quer. E esse processo foi se dando, foi se amadurecendo até o momento em que eu ingressei no seminário, e posso dizer assim que foi uma trajetória feliz. Não me arrependo de nada, que graças a Deus consegui, né, viver nesse discernimento, nesse processo de discernimento vocacional. Então trago aqui a catequese como esse grande providência de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, e depois a própria comunidade, porque a vocação, ela também é amadurecida na comunidade. A vocação, ela não é amadurecida no isolamento da igreja, né? O vocacionado não cresce sozinho. Necessariamente a vocação, ela é discernida na igreja, na comunidade. E eu agradeço a Deus, né, pela paróquia. Eu agradeço a Deus por todos aqueles que participaram desse discernimento da minha vida e também da minha vocação. Isso há quanto tempo? Há 17 anos atrás. Olha, o processo para... É interessante, é o caminho, né? O caminho é tão importante quanto alcançar alguma coisa, é o caminho que você traça para alcançar esse objetivo, né? A primeira coisa que fica é a importância da catequese na nossa vida, né? Sabemos que o senhor nasceu no seio de uma família católica e participantes da igreja, até que você contou agora. Acreditamos que isso foi a extrema importância na sua adesão ao chamado de Deus na sua vida. O senhor sempre teve a convicção que Deus o havia chamado ao sacerdócio, ou esse chamado foi se consolidando ao longo do tempo?
Eu acho que uma parte da pergunta foi contemplada na anterior, mas o que eu posso complementar não, a convicção, ela é um caminho, né? Primeiro que a gente não caminha em cima de certezas, a gente caminha em cima da fé. A certeza, ela é calculada, ela é matemática, né? E a fé, ela é mais abrangente. A fé, ela envolve os mistérios de Deus na vida desse batizado, na vida deste que também está vivendo como um cristão. Então, no discernimento da minha vocação, os fatos, as situações, elas foram importantes para perceber o que Deus estava falando comigo. Deus, quando quer se comunicar, isso é inclusive também bíblico, quando Deus se auto-revelou, quando Deus se revelou, ele se revela na história. A pedagogia de Deus para o homem é a história. Na história, Deus ele se auto-revela. Fatos, eventos, situações, pessoas, comunidade. É através desses meios que Deus se autocomunica com o ser humano. Na minha vida não foi diferente. A minha família é a base da minha vida. Eu posso dizer que a salvação, ela passa pela família. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele instituiu a família. Pega o Antigo Testamento e ali a gente vê os patriarcas e as matriarcas são famílias. Quando Deus quis salvar a humanidade, ele usou um método. Qual foi o método de salvação de Deus? A família. Então a minha vida, a minha família, ela é importante. Na minha família eu encontro Deus. A cada momento que os vejo, estar em família é uma experiência muito sagrada para mim. E a família, ela se estende para a família de batizados, né? É muito bonito ser católico, muito bonito ser católico, porque ninguém está só nesse mundo, ninguém está só. Deus ele quis uma comunidade, inclusive ele é comunidade, né? Deus ele não é solitário, Deus é comunitário. Desde o Antigo Testamento que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é trindade, Deus é comunidade desde sempre para sempre. Então a comunidade de batizados, no batismo somos inseridos no corpo místico de Cristo, que aqui nesse mundo é a igreja. A comunidade é importantíssima para a gente descobrir o que Deus quer para a nossa vida. É dentro da comunidade que Deus dá a entender o que Ele quer. Então Deus usou da minha família, que é a minha primeira comunidade, e continuou esse caminho de comunidade por meio da paróquia, por meio das pastorais, por meio dos movimentos. E aí o discernimento vai cada vez mais ganhando corpo. O discernimento vai ficando mais claro, até que a gente então percebe que aqui tem um dedo de Deus, aqui tem um querer de Deus, aqui tem um mover de Deus, e aí entra a beleza da fé. A fé faz a gente acreditar que por trás de cada evento, de cada situação, tem as marcas de Deus na nossa vida e também na nossa história. E por ter se decidido ao sacerdócio tão jovem, quais os maiores desafios que o Senhor encontrou ao longo do caminho, tanto no âmbito pessoal quanto no espiritual? A primeira dificuldade, que acredito ser de todo vocacionado, vocacionada, independente de sacerdócio, de vida religiosa consagrada, de também matrimônio, é aprender a viver fora de casa, né? Porque a gente é dentro de casa protegido por um pai, por uma mãe, dentro de casa a gente é totalmente resguardado de muitas coisas que lá fora a gente vai descobrir, né? Então, dentro de casa tem um pai que trabalha, que traz comida, que paga a conta, que é a nossa segurança, tem uma mãe, né, que está ali cuidando, zelando, fazendo de tudo por nós, e quando saímos a gente se depara com as responsabilidades da vida. Então você é aquele que
aprende a lavar roupa, né? Porque no seminário é assim, você vai aprender a limpar suas coisas, né? Você começa a assumir as responsabilidades de uma pastoral, de lidar com pessoas. Você acaba se deparando com uma realidade que até então você era muito guardado pelo pai, pela mãe, pela família. Então esse sair de casa foi uma experiência assim forte, com certeza, né, de fé, de confiança em Deus, não apenas na confiança que Deus está me guardando, como Deus está guardando aqueles que eu deixei. Eu acho bonito que Teresinha do Menino Jesus, né, ela em um dado momento preocupada com o pai, porque Santa Teresinha do Menino Jesus, em um dado momento o pai pegou uma grave enfermidade e ela viveu sua situação de crise, porque, né, o pai enfermo, e Jesus disse algo para ela que eu assumi também para a minha vida de vocacionado. Jesus disse a ela: cuide das minhas coisas, que eu haverei de cuidar das tuas. Então eu sou muito feliz por perceber que Deus, nosso Senhor, Ele foi extraordinário nesse tempo da minha vida em cuidado para com a minha casa, com a minha família. Ele realmente é fiel. Eu digo isso depois de 17 anos, que Deus foi grande no cuidado, na proteção, na sua providência na minha família. Então esse foi um primeiro desafio. Depois o tempo vai passando, a gente também vai ganhando mais idade, as experiências vão nos amadurecendo. Esse deixa de ser um grande desafio, porque para todo mundo é assim, né? Porque isso não é só para padre, não. Para todo mundo, né? Que sai de casa para trabalhar, para estudar fora, pelo matrimônio, pela consagração à vida religiosa ou pelo ministério, se depara com esse desvencilhamento, com esse corte, vamos dizer assim, com a família, né? Essa é uma dor humana, é uma dor humana. Espiritual, graças a Deus, eu nunca passei por nenhum tipo de crise espiritual, né? De dizer assim, isso aqui balançou a minha fé, isso aqui... Não, a gente passa por dificuldades, mas graças a Deus, a confiança em Deus e a fé, enquanto dom de Deus, ela sempre manteve assim muito acesa, né? Eu não posso dizer que tive assim nossa, que dificuldade espiritual eu teria, não. Eu até hoje, porque assim a gente não separa o humano do espiritual também, né? O espírito não é um contraposto daquilo que é o corpo, então do humano. Tudo que é humano é também marcado pelo espírito, e todas as realidades espirituais acontecem numa dimensão humana também. Então as dificuldades que a gente passa, elas são completas. Como é para você estar celebrando a Santa Missa na igreja onde toda a sua história começou? Olha, Wesley, também caro internauta, é uma experiência única e muito forte. Voltar para um lugar em que eu fui coroinha, em que participei dos grupos de jovens. Na minha época tinha um grupo de adolescente ainda aqui na paróquia, e me deparar com um povo do qual esteve na minha história, e ao mesmo tempo me deparo com aqueles que já partiram para a casa de Deus. Também eu vivo muito quando venho aqui essa experiência. Muitas pessoas da minha época, daquelas senhoras que foram protagonistas no desenvolvimento da pastoral aqui, dos movimentos, elas já não se encontram, elas já faleceram. Então aqui é um ponto histórico entre aqueles que se encontram na casa, na glória de Deus, e nós que estamos aí a peregrinar também para esse mesmo estado que é a eternidade. É sempre uma experiência forte celebrar aqui nessa paróquia. É uma explosão de afeto, de memórias. Primeiro que
para mim, enquanto padre, celebrar a Santa Missa é sempre algo muito alto. O ponto alto do meu dia é a missa, né? O que acontece entre o altar e o meu coração é sempre uma experiência que nenhuma foto alcança, que nenhum áudio vai conseguir estar aí registrado. Acontece um verdadeiro mistério de comunhão entre o meu coração e o coração de Deus. E aqui é esse resgate histórico. Quando venho de férias, não só descanso, mas eu também me remeto à minha história. Essa história que Deus está alcançando a cada dia. Cada dia Deus está alcançando a minha história, por meio de pessoas, situações, e estar aqui nessa paróquia é sempre um voltar à minha raiz. Quando a gente consegue ter uma raiz bem cuidada, então a árvore ela cresce em abundância. Se a raiz não é bem tratada, se a raiz não é bem considerada, os troncos também eles ficam danificados, prejudicados, murchos, secos. Então eu faço questão de todas as férias aqui vir, porque é o momento em que eu estou na minha raiz e compreendo que Deus está fincando, nutrindo por meio do seu Espírito a minha vocação, o meu ministério. Então eu tenho um carinho enorme pela paróquia. Infelizmente não consigo marcar presença durante o ano, né? Tem a festa aqui de São José, que é um momento lindo, acompanho pelas fotos, pelas redes aqui da Pascom, né? Vejo, nossa, que maravilha a paróquia vivencia nessas noites de preparação. Me abasteço, né, da mesma fé onde me encontro, mas estar aqui no final do ano, nessa época do Natal e época de Ano Novo, é sempre um momento forte de encontro com a comunidade, encontro com Deus também, encontro com a minha família, com os meus amigos, e isso me faz voltar feliz para a minha missão. Isso com certeza me faz dar também os frutos que Deus aí dá, por graça dele, lá onde eu vivo o meu ministério sacerdotal. Qual é seu santo de devoção e o que mais lhe toca na vida desse santo ou santa? Eu acho assim, cada fase da nossa existência temos uma paixão, um santo, né, que entra ali e fala muito, mas um santo que dos que eu carrego, assim, que eu vou destacar, hoje seria São João Paulo II, porque graças a Deus tive, ainda criança, adolescente, a graça de às vezes assistir, né? E é um santo que eu o admiro por sua participação na vida da juventude. Na minha missão eu me sinto profundamente atraído pela juventude. Eu gostaria de cuidar do jovem, de tratar o jovem, preparar o jovem para adentrar na sociedade de uma forma diferente. Como diferente? Aquilo que São João Paulo II fez, incentivou e acreditou na juventude. Uma sociedade em que o jovem é destratado, em que vai atrás de um emprego e um mundo de gente diz que tem que ter uma primeira experiência e ninguém oferece essa primeira experiência. O jovem que é marcado por tantos modismos, né, que influencia ali seu modo de vida, seu jeito de escolha. Eu acredito no potencial do jovem. São João Paulo II viu isso. Ele fez um caminho de mover a juventude da sua época, né? Tanto que ele é aí também lembrado como o Papa da Juventude. Aí tem a Jornada Mundial da Juventude, e ele me serve como inspiração para não desistir desse caminho que é acreditar na juventude. Então eu o admiro, tenho assim um carinho grande pelo modo como ele viveu, né? E sempre peço as suas inspirações para algumas atividades pastorais. Eu sempre rogo para que tenha também essa criatividade, que tenha iniciativas
que consiga alcançar a juventude, por meio de uma confissão, de uma direção espiritual, de uma palestra, de uma pregação, de um momento com eles. Então São João Paulo II me motiva. Hoje ele se tornou um grande inspirador aí, vocacional e também pastoral. Considerando o falecimento recente do Papa Bento XVI, qual seria, na sua opinião, o principal legado deixado pelo Papa nesses tempos atuais? O Papa Bento XVI, ainda como Ratzinger, né, grande cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé, ele fez um grande caminho, deixa um grande legado entre fé e razão. São duas asas que levam o ser humano a Deus. De maneira equilibrada, ele soube viver o seu ministério, sua missão. Ele, um homem carregado de simplicidade. Certa feita, ouvindo dos que trabalharam na casa Castelo Gandolfo, que é onde tirava suas férias, esse empregado dizia que nunca viu tamanha simplicidade e ao mesmo tempo nunca viu tamanha fineza, tamanha etiqueta, elegância no seu modo. Quer dizer, dizia esse que ali trabalhava, enquanto ele ia celebrar a missa, ele ia parando nas pessoas que vinham cumprimentá-lo. Ele parava e ali ele parava mesmo, né? As pessoas diziam que quando Bento XVI estava diante de uma pessoa, parece que o mundo parava, aquela pessoa se tornava a mais importante do mundo para ele, né? Então, me admira e ao mesmo tempo aqui retomando fé e razão, né? Às vezes a gente vê assim uma espiritualidade muito racionalista, quer dizer, tudo muito registrado pela razão, né? Às vezes percebe umas espiritualidades que ferem a espiritualidade cristã, né? E ao mesmo tempo a gente corre o risco de ter uma fé sem fundamento. É aquela fé que é apenas movida pelo momento, por um evento, e não ganha profundidade de fé. A fé, para crescer, precisa estar acompanhada da razão, e a razão tem que ter humildade para ceder também à fé. Então, assim, Bento XVI foi um grande cientista da teologia. Ele leva a teologia para uma discussão social. E a teologia é ciência, a teologia não é só dogma, no sentido de um patrimônio que não se discute com a sociedade. Não, a teologia ela é possível ser refletida, a teologia ela pode estar presente em diversas em camadas da sociedade, como por exemplo numa comissão de ética, ela pode estar presente nos hospitais enquanto caminho de esperança e de fé para quem está vivendo seus mistérios dolorosos. A teologia ela entra dentro também da política, no sentido de que ela ilumina as ações que favoreçam o bem comum, e tudo isso hoje, essa clareza que hoje possuímos enquanto teólogos, devemos a Bento XVI. Como cardeal, ele criou todo um itinerário para tornar evidente a teologia enquanto uma ciência, né? Eu poderia falar horas aqui da figura do Papa Bento, mas termino dizendo: um homem santo. A simplicidade com que terminou sua vida mostrou que ele se encontrou com aquele que ele pregou a vida inteira. Ele pregou a vida inteira sobre Jesus de Nazaré, e no final da vida ele se configurou tanto a Jesus de Nazaré que fez a gente perceber a grandeza dessa espiritualidade, perceber a grandeza desse servo de Deus. As famílias cristãs contemporâneas vivem inúmeros desafios: desunião, vícios, ideologias, problemas financeiros, doenças e etc. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, guia pais e filhos em todos os momentos, especialmente nos momentos de dificuldade. Wesley,
caro irmão, minha cara irmã aí também, nunca a família foi alvo de tanto conflito, de tanta, às vezes até de desrespeito, como nesse tempo que vivemos, né? Eu vou falar o que acreditamos e professamos. A nossa fé, ela parte de uma realidade judaica. A concepção de família cristã, ela parte do princípio dos nossos pais na fé, né? Que é Abraão, Isaac, Jacó, ali também acompanhado com certeza por suas mulheres, né? Sara, Rebeca, Raquel. Precisamos entender que existe um querer de Deus para a família. Às vezes, a gente percebe uma dicotomia. Se prepara um padre de 10 a 12 anos para ser ordenado, né? Nós atravessamos uma década, e às vezes mais que uma década. Quando se trata da família, então se percebe que se reduz a um encontro. As pessoas querem uma coisa breve, rápida, líquida, um encontro de preparação para o matrimônio. E quanto menos tempo for aquele encontro, mais os casais querem participar daquele, né? Se uma reunião é um dia, a pessoa acha que é muito. Se tem um outro lugar que fala que a reunião é 2 horas, a maioria vai precisar de 2 horas. Então o que está acontecendo com o Papa Francisco está chamando a atenção da igreja agora? É que nós precisamos dar devida relevância ao matrimônio, né? Porque o matrimônio, ela é a base da sociedade. A sociedade nasce dentro de uma casa, dentro da família. Não existe uma sociedade que nasceu sozinha. Isso é um conceito antropológico, inclusive. Desde que o homem é homem, para o homem sobreviver na sua condição humana biológica, ele necessariamente teve que estar cercado de uma família, Então hoje a gente percebe que a família está em crise, por isso a sociedade está em crise. Não é que a sociedade está em crise, por isso a família está em crise. Não, é o contrário. A família, ela está em crise e, consequentemente, a sociedade vai estar em crise. Porque a sociedade nasce dentro de uma casa, dentro de um lar, com pais, com mães, com irmãos. A igreja hoje, quando a igreja diz que o pai, a mãe ali, o homem, a mulher, recebe o sacramento do matrimônio, o que a igreja está dizendo? É que essa família é a expressão de Deus no mundo, né? Sacramento é sinal sensível e eficaz da presença, da graça de Deus. Então, qual é o grande problema da família? É quando ela quer viver sem botar Deus no meio. Toda família que não tem Deus no meio é uma família fadada a acabar, a ser confundida, a ficar confusa. Sabe por quê? Pense comigo, Wesley, pense comigo, você que está aí. A gente vive no máximo 100 anos. Em 100 anos é um século, pode parecer muito, mas é pouco. Nós não temos condição, enquanto família, de ser a medida nós não temos condição de sermos a medida de nós mesmos, porque a nossa vida é muito breve. Nós precisamos de algo maior que nós. A família precisa de alguém maior que ela, para entender aquilo que ela é. E esse alguém é Deus. Isso é lógico. Você está com o seu carro, você vai precisar mexer no seu carro, você vai ter que ir no manual de quem fez o carro. Não é você que do nada vai entender o que o teu carro tem. Você vai ter um problema na sua casa que você comprou, você necessariamente vai ter que recorrer a quem elaborou esse projeto. Quem é que projetou a condição humana? Quem é que projetou a condição chamada família? Deus. Então, é lógico que Deus é aquele que faz a família ter clareza, ter objetividade de vida, ter meta clara de vida, de ter ponto de unidade de vida. E quando Deus não está presente, tem o quê? Tem confusão. Quando Deus não está presente, tem o quê? Tem as desavenças, as guerras, as brigas, os irmãos que matam irmãos, porque não sabem ver o irmão como irmão, né? E aí a gente vê quando
chega um momento de herança, é uma bagunça, porque tira Deus daquilo e coloca os filhos, os irmãos entre eles. O que dá? Dá briga, quando não a gente vê até morte. Então, família, volte para Deus, volte para aquele que pensou você, volte para aquele que é o sentido de ser daquilo que chamamos família, porque só Deus é capaz de fazer a gente viver como família. E lembrando que quando Deus quis salvar o mundo, Ele quis salvar por meio de uma família. Foi isso que Deus prometeu a Abraão: vou te dar uma família, uma grande família, uma descendência, uma família. Deus quer a família, Deus deseja a família, e tenho certeza que mais do que nunca precisamos pregar sobre o valor e a importância da família. Essa é a última pergunta, tá? Vamos lá. Que palavra o senhor daria hoje para as famílias que buscam iluminar o cotidiano familiar e viverem no caminho da santidade? Primeiro, por aí não tem como sair. Família precisa participar da comunidade de fé. Primeira coisa, procure uma paróquia, insira-se dentro de uma pastoral, de um movimento. Família cristã vem para a comunidade de fé. Quer um exemplo? Família, sexta-feira comece com sua casa pensando: que missa vou participar como família? Às vezes a gente vai assim, tudo dividido, né? Um vai no horário, outro vai no outro horário, ou então eu vou pensar que missa vou no domingo, depois que eu passei o dia na festa, no final de semana nas minhas atividades, eu vou ver que missa, mas eu estou cansado, não vai dar. Então, você que é família cristã de verdade, se você é católico de verdade, comece na sexta-feira com a missa. Que missa vamos participar nesse final de semana? Primeira coisa, gente, católico, família católica, casal católico deve começar assim. No meu final de semana, Deus deve ter a prioridade. Não importa se eu vou na missa domingo de manhã, domingo à noite, sábado de noite. Importa que na sexta-feira eu coloque a prioridade. Que missa vamos participar? Tal missa. Ótimo, começou bem. Família cristã vive assim, né? Às vezes é triste ver família que se diz cristã que não participa da igreja, não participa da comunidade, não recebe o corpo e sangue de Cristo, né? Aí só tem o nome de cristão, em breve vai rachar. Tá? Vou ser muito sincero, eu tenho 5 anos de padre e eu estou falando um dado aqui que é objetivo. Família que não tem Deus no centro, em pouco tempo acaba. É questão de tempo, aí vem briga, vem discussão, e aí vem uma série de confusão. Então, meu conselho: quer ver fruto acontecer na tua casa? Missa dominical juntos, pelo menos em algum momento do dia, uma oração em comum. Final de semana, reúna a tua casa. Dá para rezar o que junto? Dá para rezar um texto? Não dá? Dá para ler a palavra, o evangelho da semana, pelo menos em comum? O que o evangelho está falando para a nossa casa nessa semana, não é? E o respeito é importante. Amar não é tudo. Amar é uma consequência também do respeito, né? Respeite sua família. Não troque sua família por nada. Às vezes a gente observa nas famílias o homem que sai domingo de manhã, volta domingo à noite. Perdeu o dia do Senhor e perdeu a convivência familiar. Família deve permanecer no dia do Senhor unida, junta e, se possível, reunida na casa de Deus. E depois, que toda família tenha apreço à Sagrada Família de Nazaré. Que todo esposo se inspire em São José. Que todas as esposas se inspirem em Maria. Que todos os filhos possam querer e desejar ser como Jesus. E que a família tenha como parâmetro a Sagrada Família. Porque a Sagrada Família é aquela que também nos aponta para a Santíssima Trindade, que é a família por excelência. A grande família para nós é a Santíssima Trindade.
Como é que a gente vai alcançar essa grande família vivendo aqui na Terra como Sagrada Família? Então é isso, encerramos mais uma conversa com o Padre Rodrigo. Espero que vocês tenham gostado. E Padre, deixa uma mensagem para todos os internautas aí. Opa. Wesley, querido internauta, esse ano é o 3º ano vocacional do Brasil, né? A igreja é convocada a retomar sua identidade, sua vocação. Toda a igreja deve esse ano refletir sobre a vocação, não como se vai ser padre, se vai ser freira, não se trata esse ano disso, mas se trata de todas as pastorais, todos os movimentos, a igreja enquanto corpo místico de Cristo, refletir sobre aquilo que ela é chamada a ser. Ela é chamada a ser uma vida que aponte a Deus, né? Nós aqui somos os filhos amados de Deus. Então esse ano vocacional, você é chamado a voltar àquilo que Deus te fez ser nessa terra. Você é batizado? Viva como batizado. Entenda que é filho e filha muito amado. No batismo você recebeu uma marca indestrutível. Então viva como filho e como filha amada de Deus nessa terra, né? Que esse ano vocacional possa gerar na vida dessa paróquia, nas pastorais e movimentos, uma autorreflexão, um grande exame de consciência. Como estamos vivendo para Deus? Como estamos evangelizando? Como estamos vivendo a nossa missão de batizados lá no trabalho, lá na minha família, nos meus amigos, no meu WhatsApp? Como estou sendo batizado nos meios do meu cotidiano? Então que Deus possa iluminar, abençoar e trazer sobre todos vocês as graças que com certeza Ele vai derramar nesse grande ano vocacional que é esse que a gente está vivendo. Grande abraço, Wesley, e um caloroso abraço, meu querido e minha querida internauta.